Vocês estão prontos para ouvir aquilo que o Senhor quer comunicar? Para quem não me conhece, eu sou o Gleferson, sou casado com a Joyce e nós estamos aqui servindo ao Senhor com a alegria do nosso coração. Amém? Nós cremos que as coisas que o Senhor tem feito nesse tempo, Ele tem nos envolvido. Sabe, porque o Senhor, Ele não quer só fazer coisas na minha vida, Ele quer fazer coisas através da minha vida, sabe? Eu tenho que ser um condutor da presença do Senhor. Então, isso aqui não é sobre o que Deus vai fazer para mim, mas é o que Deus vai fazer comigo. Amém? Isso aqui é sobre mãos dadas com o Senhor, mãos dadas com os nossos irmãos e atingirmos um alvo, atingirmos um propósito. Você está pronto para ouvir o que Deus quer falar com você nessa noite? E você também está aberto para ser transformado? Amém. Então diga, meu coração está aberto para receber da boa palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante. Na verdade, nós vamos falar sobre 3 coisas. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o sim de Deus. Quem gosta do sim de Deus? Amém? Nós vamos falar também sobre o não de Deus. Quem gosta do não de Deus? Amém. Já é mais difícil, né? Mas vamos lá. Vamos estruturar isso aqui. E a gente vai falar sobre uma terceira coisa. E essa terceira coisa é o ainda não de Deus. Amém? Nós temos e vamos experimentar essas 3 coisas da parte do Senhor o tempo todo. Porque nós vivemos em uma relação com o Senhor, amém? Nós estamos o tempo todo construindo esse relacionamento com o Senhor. E o Deus Todo-Poderoso sempre está pronto, amém? Para ter uma comunhão conosco, para viver coisas conosco, para falar coisas. E a parte, o elo frágil dessa relação, somos sempre nós. Porque Deus nunca falha, Deus nunca muda, Deus nunca perde, amém? Então, nós que precisamos estar prontos para receber aquilo que Deus tem nos dado. E nessa relação, existem sempre 3 tipos de resposta do Senhor. O sim do Senhor é muito fácil de entender, não é? É muito mais prazeroso, é muito mais amigável receber um sim do Senhor. Não temos muito o que nos preocupar. Só recebemos e avançamos com aquilo que Deus nos deu. É a bênção pronta, é o pacote entregue, é entrega na porta. Quando toca a campainha e chega aquele presente que você encomendou, aquela coisa que você estava querendo tanto, chegou. E agora o que nós fazemos? Desfrutamos, abrimos a caixa, experimentamos e desfrutamos. E assim várias coisas acontecem na nossa vida. Nós recebemos, experimentamos, e a nossa vida é melhorada, é transformada com base naquilo que recebemos, os sims do Senhor. Amém? E a nossa vida tem muito disso, de pedir. Porque o relacionamento com Deus, ele tem base na oração. Amém? E faz parte integral da oração o fato de eu pedir. Eu sei que tem muitos tipos de oração. Temos oração de petição, oração de consagração, oração de comunhão. Temos uma oração em concordância, em igreja, em família. Temos vários tipos de oração e vários modos de fazer isso. E sabe, eu não quero que você caia num pensamento que diz, não, eu já não peço mais nada ao Senhor. Sabe? Eu cheguei num nível que eu já não busco o Senhor por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele é. Amém, querido. Glória a Deus pela tua vida que você entendeu isso. Que você já não é mais como uma criança que só busca a Deus pelo que Ele pode te dar. Mas você já o busca por quem Ele é. Amém? Mas sabe, eu não quero que você caia num engano em acreditar que você não precisa pedir nada ao Senhor. O próprio Jesus, Ele vai nos incentivar a pedir. Ele diz, olha, até agora nada vocês têm pedido no meu nome. Ele diz, pede-me para que a vossa alegria seja completa. Para que vocês sejam cheios daquilo que eu posso oferecer para vocês.
Na famosa oração do Pai Nosso, o que é que Jesus diz? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Tem uma parte que ele diz o quê? Dai-nos o pão de cada dia. Ou seja, Jesus, ele nos ensina a orar para pedir mesmo pelas nossas necessidades. E nem só pelas nossas necessidades. Às vezes nem é algo vital. Nós nem sempre precisamos orar para o Senhor abençoar nossa geladeira e nossos armários, porque na verdade Deus não abençoa objetos, Deus abençoa a tua vida, amém? Os objetos, eles vão apenas armazenar aquilo que Deus quer oferecer para você. E Jesus nos ensina a orar não só pelas necessidades, a pedir não só pelas necessidades, porque ele diz, olha para os campos, olha para as aves, elas não semeiam, elas não fazem nada, elas só vão e recebem daquilo que Deus já proporcionou. Olha para os lírios do campo, nunca pediram nada ao Senhor, nunca pediram uma roupa ao Senhor, e Deus as veste mais bonitas ou mais elegantes do que o próprio rei Salomão. Então não se preocupe com coisa alguma, porque o seu Pai conhece tudo que você precisa. Então, se existe uma motivação para a oração de petição, para além das nossas necessidades, é para aquilo que nós desejamos, para aquilo que nós ansiamos, para sonhos, para projetos. Deus quer mesmo que você interceda e peça pelas coisas que Ele mesmo já colocou no seu coração, as coisas que você precisa realizar, as coisas maiores. Sabe, nós todos temos carreiras, sonhos, e essas coisas, elas precisam estar diante do Senhor, em petição, em gratidão. Pai, eu te peço que vidas sejam transformadas por mim, assim como você prometeu. Eu te peço que o meu ministério cresça. Coisas que não são realmente vitais para que você viva, mas isso vai transformar o ambiente completamente quando se realiza. E Jesus nos incentiva. E nós muitas vezes nós caímos no erro de acreditar que eu não preciso pedir mais nada ao Senhor. Não, eu cresci o suficiente para não precisar pedir nada. Sendo que, na verdade, quando nós construímos esse tipo de sentimento, por trás, inconscientemente, existe uma centelha, um fragmento de uma coisa chamada soberba e autossuficiência. E nós não podemos confiar em nós mesmos. Não podemos confiar que não temos mais dependência do Senhor. Que agora só podemos oferecer. Eu te adoro, Deus. Na minha vida é um sacrifício para você. Tudo que eu faço é me desgastar aos teus pés. É correr para você. Eu faço tudo, eu jogo tudo de lado. Eu me sacrifico, eu abandono, eu morro. Eu me entrego. E o vem a mim. Se eu não comungo do que eu recebo do Senhor, eu já não sou filho. Porque quem é abençoado? Sempre. O menor é sempre abençoado pelo maior. E no dia que eu decidi que eu não devo receber mais nada do Senhor, eu estou abdicando da minha posição de filho. Então sejam as vossas petições conhecidas sempre diante do Senhor. Isso vai ser um sinal claro de rendição. Até para as coisas mais simples que o teu trabalho já comporta, sabe? Às vezes o salário que recebemos, ele já é suficiente para suprir as nossas necessidades. E às vezes não sentimos mais carência nenhuma. Temos tudo que sempre sonhamos, às vezes. O carro, a casa que sempre quisemos, as viagens que queremos fazer, nós vamos lá e fazemos. Mesmo assim, obrigado, Senhor, porque tudo vem de Ti. Providencia, Senhor. Providencia o próximo salário. Providencia, Senhor, a próxima promoção. Providencia, Senhor, o alimento que chega na minha casa. Sabe? Embora eu tenha uma reserva financeira já bem agradável, providencia, Senhor. Seja o dono da minha vida. Cuida de mim, Senhor. Me protege, Jesus. Não deixa que nada de mal me atinja. A minha dependência está em você. Não importa nem as coisas de boas ou de ruins que se levantem para me mostrar um futuro.
Eu dependo e eu confio completamente em você. As riquezas ou as pobrezas não determinam o meu nível de confiança no Senhor. Eu sou próspero e eu sou abundante, porque o Senhor está comigo. Amém? Esse é um pouco sobre o sim de Deus e o cuidado que devemos ter em pedir, em dar graças ao Senhor. O sim de Deus, ele é fácil. Ele é um sinal de apoio da parte do Senhor. Toda vez que o Senhor nos diz sim para uma oração, é Deus dizendo, vai filho, eu estou contigo, aí vai, avança sim. É isso, é combustível para nós, é fortalecimento, isso rega a nossa fé, nós nos alegramos, é incentivo da parte do Senhor. E o sim é maravilhoso. Mas tem um detalhe muito importante dentro do sim. E qual é o detalhe importante dentro do sim? Vai de encontro ao que nós já falamos hoje à noite. Senhor Jesus diz, João registra no seu evangelho. João registra no seu evangelho as palavras de Jesus que dizia, até agora nada vocês pediram, mas peçam em meu nome para que a vossa alegria seja completa. E isso faz crente festejar. Vocês hoje estão meio quietos, eu sei, porque vocês estão acolhendo a palavra mansamente no coração, faz parte. Mas essas palavras fazem crentes festejar. Uau! Posso pedir tudo o que eu quiser. Uhul! Vai, Deus, acontece, faz. Anjo vai, anjo vem. Traz aquilo que eu preciso. Mas sabe, o próprio João tem também uma palavra de correção, de equilíbrio, nem de correção, porque aquilo que Jesus falou não estava errado. Mas ele mesmo tem uma palavra de equilíbrio. E eu queria que vocês abrissem comigo. Vocês amam a palavra de Deus? Acho que vocês não amam muito, não. Vocês amam a palavra de Deus? Amém. Abre a tua Bíblia em João, em 1 João, na verdade. Primeira carta de João à igreja, no capítulo 5 e no versículo 14. E ele diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Vou ler novamente. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha o 15. Se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Amém? Qual é o equilíbrio aqui da questão? Para que muito crente não fique só saltitante, lançando palavras ao vento, dizendo qualquer coisa para o ar, esperando uma resposta de Deus em troca. Como quem manda uma mensagem no WhatsApp e fica esperando os 2 pontinhos azuis. E lá, 5 segundos depois, um ok, sim, embaixo. Eu aceito, eu aprovo. Para quem tem esse sentimento de cristão, ei, toda oração que você faz ao Senhor, em nome de Jesus, precisa estar diretamente ligada à vontade do próprio Deus a respeito. Deixa eu traduzir isso de forma mais simples ainda. Eu oro, mas a oração só é atendida ou ouvida se ela estiver de acordo com a vontade de Jesus. Vamos tornar isso mais simples ainda. Eu oro, Jesus, para que tu quebre a perna daquela pessoa. Porque ela está incomodando a minha vida. Que ela passe pela pior situação. Deus vai atender essa oração? Mas eu não estou orando em nome de Jesus? Em nome de Jesus, Deus, quebre. Eu oro porque você quer um cargo diferente na sua empresa, né? Pai, você diz, eu oro para que aquela pessoa seja demitida. Deus vai atender essa oração? Por quê? Porque ela está fora da vontade dele. Por mais que eu chore, que eu esperneie, se a minha oração estiver desalinhada do coração de Deus, aquilo não vai ser atendido.
E eu estou colocando, é claro, um exemplo bem extremo, em situações que, acredite se quiser, gente já orou assim. Mas não vamos levar isso em consideração hoje. Vamos considerar que todos são crentes amorosos. Pessoas que amam o Senhor. Mas mesmo amando ao Senhor, talvez nós estejamos orando de forma errada. Talvez nós estejamos pedindo coisas que não agradam ao coração de Deus, nem estão de acordo mesmo com a palavra. E é aí que entra o não de Deus. Pai, o não de Deus, ele não é agradável. Isso aqui acabou. Amém. E o não de Deus, ele traz com ele mesmo um desconforto. Ele não é abundante. Ele não é prazeroso. Ele não enche o meu coração de alegria. A princípio, os nãos que Deus me diz, eles me desagradam. Eles me arranham. Mas por que não? Mas eu sou grato, querido, por todos os nãos que Deus já me disse. Na verdade, eu sou mais grato pelos nãos que Deus me deu do que pelos tantos sims que eu já recebi. Porque foram os nãos de Deus que forjaram o meu caráter. Foram os nãos de Deus que transformaram a minha vida. Foi toda vez que Deus me disse não, Ele me trouxe mais para perto ainda. Mesmo que naquela hora eu não gostei da resposta não. Mas quando eu entendi o porquê, quando eu entendi a motivação do Senhor em me dizer não, eu entendi. É um pai. É um pai que está cuidando de mim, que nunca se afasta. É um pai que nunca me deixa só, que tem e detém toda a sabedoria do universo, que sabe meu passado, meu presente e o meu futuro. Sabe todas as decisões que eu podia tomar. E por saber disso, Ele, com todo o amor que Ele tem, diz não. Para me proteger, para me guardar. Porque se Ele me dissesse sim, provavelmente eu iria me perder, eu iria me destruir. Comigo mesmo, com os meus próprios sims, com os meus próprios quereres, com as minhas próprias motivações. Eu iria me desviar. Deus me conhece melhor do que a mim mesmo. Outra coisa importante, o sim de Deus, ele é protegido pela sua própria palavra. Olha o que diz esse texto de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 11. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, mas você pode anotar. Jeremias 1, 11 e 12 diz: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E ele respondeu: Senhor, vejo uma vara de amendoeira. Então me disse o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E é justamente essa última frase que eu queria destacar desse texto. O Senhor está dizendo: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Entenda isso, querido, definitivamente no seu coração, e pegue isso bem forte para você. Eu agarro, eu pego o que é meu. Pegue isso bem forte no seu coração. Deus vela sobre a sua palavra, a palavra dele para cumprir. Não é pelo que eu falo, pelo que eu quero, pelo que eu desejo. É pelo que ele deseja para mim. Amém? Quando eu entender isso definitivamente, eu vou aprender a confiar plenamente no Senhor. Outro texto muito famoso em Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de tudo aquilo que ele tenha dito. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Esse é o nosso Senhor, que sobre a sua palavra não muda, não falha.
Então o que é que eu tenho que aprender imediatamente? A alinhar e reconciliar os meus desejos e as minhas orações com a vontade clara e expressa do Senhor. Porque se eu orar aí, a melhor oração que existe, que é uma dica de oração, dica secreta de oração, vou dar a vocês agora, para quem gosta de chaves e chaves não arrasta para cima, eu vou te dar uma dica. Não, olha, quer uma dica? Inclua nas suas orações a própria palavra. Olha, Senhor, supre as minhas necessidades, Pai. Eu oro para que você supra a minha vida, nunca deixe faltar. Porque a sua palavra diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir cada uma das necessidades. Deus, está aqui a sua palavra. Você diz que a sua palavra, ela vela, você vela para cumpri-la. Então eu não estou conversando aqui com brincadeira, Senhor. Eu estou orando de acordo com a sua palavra. Aí você está sentindo uma enfermidade, uma doença. Pai, eu oro em nome de Jesus para que essa enfermidade seja curada, seja sarada. Para que eu volte ao meu vigor. Porque a sua palavra diz que pelas suas pisaduras eu já sou sarado. Então você prometeu e você é fiel para cumprir. Inclua, procure textos, versículos que vão embasar. Você já ouviu falar sobre fundamentação teórica? Quem foi na universidade com certeza já ouviu isso. Eu não posso simplesmente chegar e escrever uma coisa que eu estou imaginando da minha cabeça, por mais incrível que seja. Eu preciso ter uma base, um sustento. Eu posso construir um prédio gigante, da altura que eu quiser, sem fazer um fundamento adequado? Não. Então, o que eu vou construir em fé, o que eu vou construir com as minhas orações, precisa estar fundamentado e bem fundamentado na palavra. Amém? E eu nem quero falar sobre os nãos de Deus que estão desalinhados, porque isso é para ser bem lógico, né? Se eu estou orando uma coisa que está fora da vontade do Senhor, já é para ser aceito por nós, que é uma negativa de Deus. Mas você sabe que também existem nãos de Deus, que até existem promessas, até existem referências na palavra dele, mas que não se encaixa com a minha vida? Você já ouviu falar que... Já ouviu falar não, isso é uma coisa muito cotidiana, uma coisa muito comum. Qual é o melhor sapato que existe? É aquele que se encaixa bem no seu pé. Não vamos falar sobre estética. É aquele que se encaixa bem no seu pé, que é confortável, que tem um número certo. Amém? Esse é o melhor sapato, independente do estilo. É o que é o tamanho do seu pé. Se o sapato for apertado demais, o que é que vai fazer? Vai doer, vai incomodar. Você vai ficar desesperado, você perde a sua concentração, porque o seu pé está doendo. Se um sapato for grande demais, você vai andar sapateando, aquele gera calos por causa do tanto de atrito. Então, nem um sapato grande demais, nem pequeno demais, precisa caber certo no seu pé. E muitas vezes nós queremos caminhar para direções que Deus falou na sua palavra, mas que não é para nós. Tem gente, por exemplo, querendo fluir nos dons ministeriais, querendo ser um pastor, querendo ser um profeta. E você já viu por aí quanta gente já se frustrando. Por quê? Não acontece. Eu nunca chego lá. Eu nunca me torno um pastor, por mais que eu me esforce. Mas porque você não foi chamado para isso. O sapato não te cabe, não é certo para você. Querido, e ai de você, guarde isso no seu coração, de fazer algo e estar em uma posição que não deveria estar. Primeiro que você paga um preço que não é seu e que você não tem habilidade e capacidade para estar. Então, não é uma coisa que Deus desejou para ti. Enquanto você poderia estar em outra direção, de modo muito mais fácil, fluindo. Sabe, eu sei que você também já deve ter experimentado isso
em outras áreas da sua vida. Já tentou fazer uma coisa, trabalhar com aquilo, ganhar dinheiro com aquilo, e nada dá certo, nada acontece. E de repente, você muda só uma estratégia, muda uma coisa, e aquilo começa a fluir de forma... Nossa, como é que isso está fluindo tanto? Porque você tem essa capacidade dentro de você para fluir naquilo. Então para de tentar ir contra paredes que o Senhor fechou. Porque vai ser danoso, vai ser perigoso para você. Amém? Aleluia. Abre a tua Bíblia comigo, por favor. Quem está sendo abençoado? Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Espera aí que eu não abri não. Quem pode ler em voz alta? Sim. Amém. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Sabe, querido, quando Deus te disser não, ei, tranquilo. Segura a onda. Segura a ponta, calma, ei. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Quando um pai não permite que o filho vá a tal ambiente, a tal coisa, e o filho, com 13 anos, sabe de tudo do mundo. Uma pessoa com 13 anos, uma pessoa com 14 anos, só está vivendo de verdade há 3 ou 4 anos. Porque os 10 primeiros da vida foi só comendo, crescendo, brincando, fazendo nada com nada. E ele tem consciência de si mesmo só há uns 3, 4 anos no máximo. Mas pronto, conhece tudo da vida. E o pai e a mãe dizem, ei, calma, vai não. Ah, mas eu quero ir porque vai estar todo mundo lá. Quem nunca, galera? Quem nunca quis ir num lugar e o pai e a mãe disse que não? Aí você na hora ficou chateado. Vou pro meu quarto, bateu a porta. Se estressou. Mas lá na frente, e hoje, seu pai estava certo ou estava errado? Tinha razão, porque ele estava te protegendo. Porque o teu pai, a tua mãe já passou por esse tipo de ambiente, sabe bem o que é que podia acontecer. Mas não aconteceu nada, todo mundo tirou onda, mas você não é todo mundo. Famoso, já estou esperando para usar também. Porque ele sabe, ele tem uma capacidade analítica muito maior do que você. Imagina o próprio Deus pensando ao teu respeito. Você já é grandinho, você já conhece muita coisa, mas ele ainda sabe mais. Ele ainda conhece mais. Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, no verso 8, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são os mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está acima de todas as coisas, pensando sobre mim. Deus tem tempo dedicado para mim e para você, para pensar sobre mim, para olhar para os meus caminhos, para desejar coisas para nós. Ei, aprende a confiar. Se Deus diz não, amém. Obrigado, Deus, pelo teu não. Vou ficar quietinho aqui no meu lugar. Vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Ah, Senhor, mas eu já estou cansado de fazer a mesma coisa, dessas repetições. Ei, calma. Se você sair agora, você vai se prejudicar, você vai dar passos além do que você podia.
Eu estou cuidando, eu estou pensando, os meus pensamentos são maiores do que os seus. Os meus caminhos são maiores do que os seus. E eu sou muito grato por todas as vezes que o Senhor me mostrou isso na minha vida. Quando eu olho para trás e todas as negativas que tive do Senhor, elas marcaram a minha história muito mais do que os sims que Ele me deu. Por último, eu gostaria de falar sobre uma coisa que nem é sim e nem é não, que até está de acordo com a vontade de Deus. Quem acha que um bom emprego está de acordo com a vontade de Deus? Pode falar sem medo, viu? Eu vou dizer só coisa que é sim, beleza? Para vocês não ter medo. Quem acha que ter um bom casamento é a vontade de Deus? Sim, vocês ainda estão lá. Quem acha que mijar na cama é a vontade de Deus? Quem acha que ter uma família abençoada é a vontade de Deus? Quem acha que ter filhos é a vontade de Deus? Para quem quer? Amém? Todas essas coisas fazem parte da vontade do Senhor. Mas você sabe e conhece alguém que muitas vezes essas coisas elas não se concretizam, não é? Pelo menos não agora, ainda não. E a última coisa que eu queria falar com vocês essa noite é do ainda não. Mesmo que nossas orações estejam sim alinhadas com a vontade de Deus, existe uma coisa chamada o tempo certo para cada coisa. É como um não, mas é para agora. É ainda não, tenha calma, aguarde. Quando o Senhor diz ainda não, Ele está querendo exercer em nós frutos do Espírito, paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Porque Deus percebeu nas suas características que você ainda, por mais que seja lícito e justo, você ainda não está pronto para receber. Quem conhece alguém que começou a namorar e se desviou da igreja? Os dois logo, de uma vez só. Conhece, né? Se você não conhecer, brincando, vou mandar não, o perfil, né? Essa é clássica. Quem conhece alguém que orou para ter um emprego, para começar a trabalhar, aí entrou na igreja, entrou na empresa, trabalho legal para começar assim, e conheceu o nível de bagaceira, como diz na minha terra, o nível de tipos de relacionamento que as pessoas têm muitas vezes, e ali se deturpou da verdade, se abandonou a palavra por causa de uma oportunidade de trabalho. Mas a pessoa insistiu tanto, cara. Nem era a porta aberta do Senhor. Na verdade era o diabo dizendo, vai, entra, pô. E Deus dizendo, não é melhor não, vai não, faça isso não. E a pessoa, eu vou, porque eu quero trabalhar. Trabalhar é o que dignifica o homem, diz a sua palavra. Mas eu não quero que você vá para esse trabalho. Esse trabalho vai tirar você da igreja, vai tirar você do culto, da terça-feira, da oração. Vai tirar você da quarta-feira, vai tirar de vir para os jovens, na sexta. É um exemplo, tá? Se você precisa trabalhar, trabalhe. Mas o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as pessoas entram por coisas que são lícitas, mas não era o tempo, não era o lugar certo. Então, segura, calma, espera. O pessoal quer namorar porque está desesperado para casar e tal. Ei, calma. Tem o tempo certo para todas as coisas. Tem as meninas rindo, não sei porquê. Não se acuse não, irmã. Tem o tempo certo para todas as coisas. Tem uma mais clássica ainda, que é do Brasil, sabe? O irmão que orava tanto para ganhar uma moto. E a mãe não queria deixar. E o cabo a oração toda noite, joelho dobrado. Eu quero uma Trax. Não, agora é uma Pop 100, né? Uma popzinha. Quero uma moto para dar umas voltas,
Começar de noite. Não. A oração é que você quer a moto para ir para a igreja. Né? Não, Deus é para ir para a igreja. E Deus dizendo, sei. Quer fazer a resenha na cidade todinha. Mas é para ir para a igreja, Deus. Para levar pelo menos um irmão para casa. Eu vou levar o capacete, Deus. Para dar a carona pelo menos a um. Eita, Deus falando, né? Deus sabe tudo, mano. E aí é uma luta, vai, o cara, na força do próprio braço, a força consegue, a bendita da moto. Ainda tem a cara de pau de pedir ao pastor para abençoar a moto. Eita, galera. Ainda tem essa cara de pau. Mas na verdade existem conflitos internos que ainda não foram resolvidos. Aí o que acontece? Muito clássico. Vai ter um acidente. Não é? Se não morrer, quebra as duas pernas, enche a perna de pino, fica prejudicado. E aí depois, mas Deus, eu não orei, Deus, por essa moto. E isso foi fruto de maldição na minha vida. E Deus pensando seriamente, olha, nunca desejei, não achava que você tinha. Vem, pode vir, fique livre. Ninguém vai se atrapalhar não com você. E aí as pessoas pensam, mas Deus... E Deus, não, eu não achava que você tinha maturidade. Ou então o carro, né? Eu quero o carro que é para dar carona aos irmãos, para levar para casa. Aí no primeiro domingo enche o carro, bota jeito até na mala. Vai deixar um monte de gente em casa. Depois, no segundo domingo, leva só 2 irmãos. No outro domingo, só dá carona à família. Já tá bom demais. No outro domingo, nem pra igreja mais vai. Não quer nem dar mais carona a ninguém. Só usa o carro pra o que bem quer. Amém, obrigado, viu? E o que eu quero falar com isso? Deus, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E o ainda não de Deus tem que ser apreciado por nós. Por que ainda não aconteceu? É tempo de análise, sabe? Ei, avalia, o que está acontecendo? Será que eu não estou pronto para receber? O que é que falta em mim? Agora, vamos imaginar o cenário. Eu tô bem, tô maduro, tô bem, é com bom propósito, é de acordo com a vontade de Deus. Pá, mas não acontece. E aí? E aí eu acordei hoje de manhã com um sentimento assim no meu coração que eu ia receber algumas notícias ruins. E que se confirmaram, né, durante o dia. Coisa de trabalho, nada demais. E a minha esposa me falou algo. Quando eu falei pra ela, não sei, eu tô achando estranho. E ela falou pra mim, calma, Deus tá caprichando. E isso, eu lembrei de tudo que eu tô falando hoje, eu lembrei por causa dessa frase. E eu lembrei, cara, Deus tá trabalhando ao meu favor. E 3 histórias, elas vieram imediatamente ao meu coração. Pra você entender, antes de eu falar as histórias, abre em Mateus capítulo 7. Você vai ver agora as coisas se encaixando e fazendo um sentido absurdo. Se não aconteceu até hoje, você vai entender o porquê agora. Segredos revelados. Diz assim, Mateus 7,7: Pedi e dar-se-vos-á. Buscais e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abra. Amém? Esse texto foi traduzido da melhor forma possível. Mas no grego, existe um tal de um verbo contínuo.
que é um pouco parecido com o gerúndio do português. Andando, cantando, falando, voando, pulando. Você está fazendo, você ainda não terminou. Você começou, estou pregando. Ou seja, eu comecei a pregar, estou pregando, em algum momento vou terminar. Não sei quando, provavelmente daqui a pouco. Isso é o verbo gerúndio. Mas o verbo contínuo do grego, ele vai além disso. Ele é basicamente assim. Se a gente fosse traduzir esse texto, ele seria basicamente assim: peça, continue pedindo, nunca pare de pedir. Aí depois, busque, continue buscando e nunca pare de buscar. Depois, bata, continue batendo e nunca pare de bater. E depois, aquele que pede, continua pedindo e nunca para de pedir, recebe. Aquele que busca, continua buscando e nunca para de buscar, esse se encontra. E aquele que... acho que é só esses três. Pronto. Ou seja, eu preciso ter uma atitude contínua. Como é que eu faço isso, Glefson? De acordo com a palavra. A palavra nos diz que nós precisamos pedir ao Senhor e depois regar essa oração, essa petição com ações de graças. Então como é que eu vou fazer isso? Pai, muito obrigado. Eu te peço pelo meu trabalho. Eu te peço pelo meu emprego. Aquele emprego que você sonhou para mim, sabe, Deus? Aquele que está de acordo com a sua vontade. Aquele que você sabe que eu tenho capacidade para estar. O melhor que o Senhor tem para mim, esse é o que eu quero. E Pai, muito obrigado, porque esse emprego já chegou na minha vida. Pai, eu creio que esse emprego já chegou. Obrigado, em nome de Jesus. Amanhã você acorda. Você não precisa mais pedir. Você só precisa chegar dentro do Senhor e dizer: Pai, continuo sendo grato a você, porque aquilo que você prometeu, aquilo você vai cumprir. Obrigado pelo meu trabalho, muito obrigado. E eu estou regando diariamente. Ei, Pai, muito obrigado. 3 dias, 4 dias se passariam dizendo: Pai, eu sou tão grato, porque você já providenciou todas as coisas. E declara a palavra: isso eu estou regando. Quantos já fizeram o experimento do feijão num copozinho descartável, né? Coloca uma semente do feijão dentro do algodão e vai regando. No outro dia já nasceu. No 4º dia, sei lá, já não lembro o tempo que brota, mas é assim, do dia para a noite. Sabe, muitas coisas elas acontecem no de repente. Glória a Deus pelos de repente de Deus. Mas a maioria das coisas acontecem no processo. Quando eu me dedico em permanecer naquele ambiente de gratidão. Por quê? Porque Deus não está interessado no novo aparelho que Ele vai me dar, não. Que é justo, que é digno. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em quem eu me torno enquanto isso aqui não chega na minha mão. Deus não está tão interessado na minha nova profissão, no meu novo emprego. Ele está interessado em quem eu vou me tornar enquanto eu sou grato até que esse emprego chegue na minha vida. Porque quem eu vou me tornar até que isso chegue vai ser quem eu vou permanecer sendo quando aquilo chegou para mim. Porque se aquilo chega para mim rápido demais, eu não vou continuar sendo aquilo que Deus me chamou para ser. Eu vou me perder dentro daquilo que era uma promessa. Amém? O profeta Daniel entrou num jejum de 21 dias, 3 semanas, sem comer e sem beber. Porque o povo de Israel estava preso na Babilônia, não sabia quando saía. E o profeta Daniel entra numa posição de intercessão, de jejum, não comia nem bebia, até receber uma resposta do Senhor. Imagina, o primeiro dia, Daniel se curva diante do Senhor e pelo menos 3 vezes ao dia fazer suas orações. Deus, manda a resposta para o teu povo, Deus. Primeiro dia, nada. Segundo dia, Daniel, Deus, manda a resposta para o teu povo. Muito obrigado pela resposta, Senhor. Nada. 3 dias, 4 dias, 5, 10 dias. E Daniel lá 3 vezes ao dia. Deus,
Estou em busca da resposta para o teu povo. Responde esse povo, Deus. E nada. Imagina, 20 dias depois, só orando 3 vezes ao dia, já pelo menos 60 orações a respeito do mesmo tema. Uma pergunta para deixar no ar. Quantos já oraram 60 vezes pela mesma causa, no mínimo? 60 vezes depois, ainda não estava resolvido. Se Daniel tivesse dito, tá bom, chega não, deixar pra lá, né? Vem não, acho que Deus não tem a resposta não, né? Ou ele não vai dar a resposta a mim, vai dar a resposta a outro, vou deixar pra lá, deixa quieto. Valeu, Deus. Vamos orar agora por dízimos e oferta, aí começar a orar por outra coisa. Não, gente, ele permaneceu. E no 21º dia, o anjo bate as portas. O anjo se apresenta a Daniel. E sabe, Daniel continuaria orando até a resposta chegar, porque ele estava orando de acordo com a vontade do Senhor. E o anjo se apresenta, e o que eu acho incrível nesse texto, se você quiser ler mais e com os detalhes a respeito, a gente não vai ter tempo. Daniel capítulo 10. Leia todo. E o anjo diz: Daniel, isso é incrível. És muito amado nos céus. Ei, filho de Deus, você é muito amado nos céus. Você é amado. E a segunda coisa que ele diz: desde o primeiro dia, as tuas orações já foram ouvidas. Cara, desde o primeiro dia que você se aplicou a orar, nós já tínhamos ouvido a sua oração. E o anjo vai falar sobre um conflito que ele teve a caminho com a resposta. E foi uma guerra espiritual que rolou entre o anjo do Senhor e entidades demoníacas que tinham domínio sobre aquele ambiente. O rei demoníaco daquele ambiente. E diz que o anjo não conseguia passar com a resposta. E nesses 20 dias o anjo estava numa guerra espiritual, abrindo espaço para chegar a Daniel com a resposta. E o anjo diz: aí foi que Miguel, o primeiro, um dos primeiros anjos do Senhor, veio, batalhou no meu lugar, tá batalhando no meu lugar e me liberou para vir com a resposta. E depois daqui eu ainda vou voltar para esse lugar e a batalha vai continuar. Escuta isso, você não tem noção no reino espiritual o que está acontecendo para impedir que as coisas que você orou ao Senhor se realizem. E sabe quem é o responsável por ganhar essa guerra, a batalha da oração? É você. Se você continuar posicionado, você vai manter o propósito forte. E essa batalha uma hora é vencida. Imagina que com 18 dias Daniel para de orar. É até cômico, os anjos numa luta lá com os demônios, de repente, oxi, Daniel tá orando mais não, galera. Ele não quer mais não, vamos embora, vamos voltar e acabou o propósito. Que tempo perdido. Mas se nós permanecermos firmes, a resposta vai chegar. Durante 20 dias era ainda não. Calma, ainda não. Mas no 21º dia chegou. E não foi só uma resposta qualquer sobre... Já seria incrível. Quando é que o povo vai ser liberto? Acho que já era interessante você chegar com a resposta de Deus, dizendo: olha, tal dia a gente vai poder ir embora daqui. Não só isso. Sabe por que estava demorando tanto? Porque a resposta também incluía quando seria a vinda do Filho do Homem. E quando todas as coisas iam se concretizar. É depois dessa passagem que nós temos a famosa 70 semanas de Daniel, que inclui um plano escatológico completo sobre o final dos tempos. Então não era só uma resposta qualquer. Deus estava caprichando. Segunda situação. Ana, que era mãe de Samuel, nesse momento ainda não era mãe de ninguém. E ela orava e chorava, porque o seu marido Elcana, eu acho que é assim o nome dele, nome feio da meu. Mas o Elcana
tinha 2 esposas. E a outra esposa tinha filho. Mas o Eucana amava muito mais a Ana. Mas a Ana não podia ter filho. E ela chorava de noite. E ele perguntava, mas por que tu chora tanto e tal? E ela queria ter um filho. Era justo ter um filho? Sim, gente. E ela chora, e ela vai ao Senhor e faz uma promessa. Depois de muitos anos, Senhor, que esse filho nasce, eu vou dedicar a vida dele a você. Ele vai viver no templo para você. Só quero ser mãe. E o Senhor atendeu a oração dela. Ela passou anos e anos. Você acha que foi a primeira vez que ela fez essa oração? Mas quando o filho nasceu, ele não foi um filho qualquer. Ele foi o Samuel. Samuel foi uma pessoa que restaurou a profecia e a visão dentro de Israel. O último profeta famoso, inclusive o seu tutor, era o Eli. E a palavra veio dizer que naquele tempo a visão e a profecia eram coisas muito raras. E quando Samuel tinha cerca de 6 a 7 anos, nós temos aquela famosa passagem que diz: Samuel, Samuel. E ele ia até o profeta Eli e dizia: Senhor, me chamasse. Ele dizia: não te chamei. Volta para a cama. Samuel, Samuel. E Samuel ia de novo: Eli, Eli, me chamasse. Ele: não te chamei não. Vá para a cama, vá dormir. Agora é o seguinte: se chamar de novo, diga: eis-me aqui. E esse foi Samuel. Fez uma escola de profetas, o primeiro juiz de Israel. O que abençoou a Davi, que ungiu o rei Davi. Davi, que é comparado ao próprio Cristo. E a palavra diz que no trono de Davi ia se sentar o Messias. Não é só um filho, porque Deus podia ter dado um filho a Ana, mas ele seria um filho comum. Não teria muita representação, mas foi Samuel. Outra mulher que chorou muito por um filho, Isabel. No começo de Lucas nós encontramos essa história. Isabel também não podia ter filho. E chorava e pedia ao Senhor por muitos anos. Mas certo dia, Deus decidiu atender a oração dela. E ela, quando teve um filho, você sabe como foi o nome desse filho? João Batista. João Batista era o que anunciaria a vinda do Filho do Homem. Era o que batizaria Jesus no Jordão. E que olhou e viu e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que privilégio. Ele diz: eu não sou digno nem de atar as sandálias dos teus pés, Jesus. Como é que eu vou te batizar? Jesus diz: ei, faz o teu trabalho, faz o que tu foi chamado para fazer. Sabe? Enquanto você está reclamando, não acontece, Deus tem um João Batista para fornecer para a tua vida. Entenda, João Batista, uma coisa caprichada, uma coisa especial, uma coisa que quando vier no tempo certo, vai mudar para sempre a história. Jesus, falando sobre ele, diz: não existiu daqui para trás nenhum maior do que João Batista. Imagina se Deus tivesse dado o filho a Isabel bem na hora que ela queria. Então para de querer as coisas no teu tempo e aprende a receber as coisas no tempo de Deus. O sim é muito fácil, o não é amargo. E o ainda não é muito doloroso, cansativo. Mas saiba, essa característica de perseverar na fé é o que Deus quer para você, porque Ele está forjando em você um caráter pronto, preparado. Ei, quando você estiver pronto, no tempo certo, na estação certa, aí vai ser especial, porque Deus não demora, Deus capricha. Amém? Curva a tua cabeça e vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela sua bondade, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Nós te agradecemos pelo teu sim, pelo teu não. E agradecemos também, Senhor, quando você nos coloca em estado de espera, para que aquilo que você projetou para nós aconteça da melhor forma possível. Senhor, nós somos tão gratos, Senhor, por poder ouvir a sua voz
Enquanto outras pessoas por aí não têm esse privilégio, você fala conosco através da sua palavra. Você fala conosco através do nosso coração, pelo Espírito que em nós habita. Você fala conosco através da vida dos irmãos. Muito obrigado pela sua voz que nunca se cala, que nunca se mantém tímida. A sua voz que é sempre branda e forte para nós. Muito obrigado pelas respostas que ainda vão de chegar. E enquanto isso, nós estamos nos preparando, Senhor, para receber no tempo certo aquilo que você prometeu. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todo mundo tá bem? Tranquilo? Foram abençoados por essa palavra?